Muitas empresas fecharam. E tem clientes que não foram ressarcidos pelos valores já quitados. E outras casas de festas tentam se manter e remarcar os eventos. E aí fica aquela pergunta, como agir nestes casos, né? Porque é um outro fator que mexe com o excepcional do momento, a pandemia, ninguém esperava. Teve, inclusive, até mudança de lei nessa semana recente, aí, por conta dos prejuízos do setor de eventos. E o que ela diz, a lei? É o que nós vamos ver, então, certinho agora, na reportagem no quadro Direitos do Consumidor de hoje. Os dois lados de um dos setores mais afetados da pandemia, as casas de festas. No caso da Jéssica, cliente 1 aninho da Alice. Primeiro, um problema de saúde na família em outubro do ano passado. Remarcaram para o mesmo mês esse ano. E foi logo com o decreto em março que o espaço de festas também fechou. De lá para cá, não conseguiu receber nada dos cerca de R$ 1.200 pagos. É muito triste, né? Porque, assim, a gente entende que é uma pandemia. A gente entende que está difícil para todo mundo, só que é aquela coisa, né? Olhar no olho do consumidor, conversar com o consumidor e botar o seu ponto de vista também. Assim, a gente nem teve retorno deles sobre isso, então a gente está com as mãos e pés atados sobre isso. A gente não sabe realmente o que aconteceu, se foi por causa da pandemia ou má administração. Do outro lado, a Luciene, proprietária de uma casa de festas. Assim que o decreto suspendeu os eventos, ela passou a negociar com os clientes. A grande maioria aceitou passar para 2021 a data da festa, segundo ela. Um bom diálogo foi o que sempre fez questão de priorizar. Enquanto tudo permanece fechado, o jeito tem sido administrar as despesas. A gente se preocupa também com as crianças, né, com as famílias, que logo passe, né, esse pico e que a gente possa retornar aos poucos, com segurança, com as restrições, né, que terão que ser feitas, mas para pequenos eventos também, que a gente possa, né, oferecer às famílias eventos menores, né, para as famílias, para as crianças poderem brincar e participar aqui dos eventos. Mas a gente realmente entende que agora é um momento de se cuidar e que a vida é um bem mais precioso que a gente tem, né? No Procon de Joinville, algumas reclamações chegaram sobre cancelamento e ressarcimento em casas de festas. Mas o gerente explica que uma medida provisória do governo federal possibilitou um prazo de 1 ano após o decreto de calamidade pública no Brasil para ressarcir, o que nos últimos meses dificultou ao consumidor. Essa MP, ela não que retire alguns direitos dos consumidores, mas ela dá a esses produtores de eventos e também às casas de festas a possibilidade de reagendar esses eventos com os consumidores ou devolver o dinheiro para eles num prazo de até 12 meses. Então, é uma situação que ficou bem complicada para o consumidor. E foi nessa semana que essa medida provisória foi sancionada e passa a virar lei. O presidente Jair Bolsonaro vetou apenas um dos pontos, que é o que desobrigava o ressarcimento do fornecedor no prestador de serviço a quem tinha contratado dentro de um prazo estipulado. A justificativa, segundo o presidente, é não quebrar justamente essa política de consumo. Outro ponto também que se mantém nesse caso, pela lei, é a disponibilidade de um crédito em até 12 meses para o setor de eventos e turismo. De modo geral, os eventos são os que mais estão sofrendo economicamente pela pandemia. É sim um dos setores também que mais movimenta, em média 17,2 bilhões de reais por ano. Uma pesquisa feita em maio em Joinville pelo Núcleo de Eventos da Ajorpem apontou que 40,7% suportaria 2 meses. 253 profissionais da área foram ouvidos. Na mesma pesquisa, 12 empresas, na época, informaram estar encerrando. Ao consumidor, agora com a lei federal sancionada, é buscar os direitos para um momento que pede o bom senso de todos os lados. Acho que não precisa de justiça, né? Acho que seria bom poder conversar para ver o lado deles também. Porque tudo nessa vida é amigável, né? Não precisa de justiça, mas enfim, se a gente não conseguir realmente contato com eles, a gente se obriga a procurar nossos direitos perante a justiça também, né?